Olá, bom dia. Estamos no dia 23 de outubro de 2023, são 1h30 da manhã. Nós, no vídeo anterior, havíamos falado de Moisés, príncipe egípcio, que descobriu ser judeu, matou um guarda do faraó, um oficial, fugiu para o Egito, fugiu do Egito para o Sinai, a península do Sinai. Já conhecemos, mas vamos mostrar. E lá era o limite do poder do faraó. Moravam lá os madianitas, que eram uma tribo de artesãos. E todos precisavam dos madianitas. Madianitas, também chamados arameus, os egípcios chamavam eles de Chazu, por desprezo, que quer dizer povo que perambula, ou que não tem casa, pastores, porque o Egito era uma maravilhosa construção, eram construções, os templos de Heliópolis, Karnak, Tebas, Luxor, o palácio do faraó, era tudo isso magnífico, as pirâmides. Então, o Egito, assim, é o símbolo da cidade, como também será a Babilônia. E vão desprezar os judeus, porque os judeus fazem parte dos Chazu, ou seja, têm um parentesco com os caldeus, porque os caldeus são resultante da fusão dos acádios com sumérios. Os acádios são semitas, os sumérios não são. Mas há uma fusão dos sumérios com os acádios conquistam os sumérios, e o resultado será os caldeus. Então, sumérios e acádios se fundem, e os caldeus são a resultante. Logo, há uma predominância dos semitas nos caldeus, ou seja, Nabucodonosor era primo distante de Judá, de Davi, de Josué e de todos esses. Mas tinha um profundo desprezo por eles, porque o jardim suspenso da Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo. A Babilônia era chamada a Pérola da Ásia. Então, nós vamos agora entrar exatamente naquele que foi o descendente espiritual de Moisés, Josué. Então, o que ele quer é rivalizar com os povos que o desprezam. Portanto, o objetivo de Josué será fazer com que a terra onde Abraão, Isaque e Jacó moraram, que é a Palestina, se torne um reino ou uma coalizão de 12 tribos. Portanto, este é o sonho e o objetivo de Josué. Aqui nós temos a Palestina, com as 12 tribos de Israel, completamente alocadas. O que não é verdade, nós vamos mostrar, não é verdade, porque exatamente no livro seguinte, os Juízes, nós vamos ver que Dan, que tem aqui a sua terra, tem 2 porções. Aqui tem a primeira, e aqui tem a segunda porção. Dan tem aqui, segundo esse mapa, 2 porções de terra. Tá vendo? Pequenininha aqui, Dan, e aqui no norte, grande, Dan. Acontece que isso aqui é mentira, não é verdade. Mas é objetivo.
Então, esse mapa aqui seria o objetivo de Josué. Chegar a isto, dividir a Palestina com os... não era a Palestina, era Canaã, com as 12 tribos de Israel. Esse é o objetivo dele. Vamos ver o que é que ele conseguiu e o que ele não conseguiu. Para isso, vamos começar a ler o livro de Josué. Está aqui. Começaremos por aqui. Josué. Sabemos então que Moisés saiu do Egito e incumbiu Josué de conquistar a Palestina, ele próprio, a Canaã. Ele próprio não entrou na terra prometida, que aí, hipoteticamente teria sido dado a Abraão, Isaac e Jacó. Hipoteticamente. Você pode acreditar ou não, mas é esse o motivo do conflito árabe-israelense. Então vamos começar. A conquista da terra. Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. O nome dele era Oséias, mas foi tão fiel e teve tantos dons concedidos por Deus, Moisés mudou o nome dele para Josué, que é Oxuá, que quer dizer a salvação que vem de Javé. Javé disse: meu servo Moisés morreu. Agora levante-se, atravesse o rio Jordão, com todo esse povo, para a terra que eu vou lhes dar. Aqui eu faço um reparo. Se eu lhe dou um presente, qualquer coisa, eu tenho aqui uma régua, pequena, mas muito útil. Se eu lhe disser, tome essa régua, eu te entrego e te dou. Isso é dar. Aqui não é assim. A terra tem que ser conquistada. Então o verbo dar aqui, como bom professor de português, tem que dizer a vocês que ele está muito mal empregado. Dar é doar. Desculpem. É doar. É entregar de mim para você aquilo que eu prometo. E Moisés recebeu reiteradas vezes essa promessa. Abraão recebeu, Isaac e Jacó. A terra que eu te darei, a terra que eu te darei. Então, aqui o primeiro reparo é, dar aqui é um verbo mal empregado. Mas vamos continuar. Desculpe. Então, meu servo Moisés morreu. Agora levante e atravesse o rio Jordão. Era o limite. Atravessou o Jordão, que estava na terra dos cananeus. Com todo esse povo, para a terra que eu vou lhe dar. Todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu dei a vocês. Já falei, dei, entre aspas. Como prometi a Moisés, meu servo. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Então, nós vamos mostrar o Líbano, mas, então, desde o Líbano até o rio Eufrates, do Mediterrâneo, no ocidente. Toda a terra em torno do Mediterrâneo, que fica próximo, o Mediterrâneo é muito grande, minha gente. Parece um lago, mas é um mar. É um lago-mar, tem uma saída para o Oceano Atlântico. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei. Mas Moisés, nós sabemos que teve muito trabalho e o povo que ele libertou do Egito, ele matou depois no deserto. Como é que ele fez? Como era idólatra, estava acostumado à fartura, e à servidão, ele quer deixar que esse povo não chegue à terra prometida. Ele quer um povo novo numa terra nova. Ele vai perambular 40 anos pelo deserto,
E aí esse povo vai morrer. Só vão sobrar Eleazar, Josué e Calebe. Eleazar, descendente de Arão, sumo sacerdote. Calebe, também como Josué, fidelíssimo a Josué. Josué fiel a Moisés. Então Calebe é fiel a Josué. Josué a Moisés. Então Josué é o herdeiro. E Calebe é o braço direito de Josué. Aí ele diz: assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca abandonarei você, nem o deixarei desamparado. Bom, essa promessa foi feita a Moisés. Mas nós sabemos que nunca o desampararei. Mas acontece que Moisés lutou para fazer com que o povo obedecesse a ele, e o povo não obedecia. Quando ele percebeu que o povo não obedecia, continuava idólatra, como no Egito, se acostumaram a abandonar El Shaddai, Abraão, Isaac e Jacó adoravam El Shaddai, e eles, devido à fome, desceram para o Egito, onde José os acolheu, na terra de Goshen. Morto José, então o novo faraó expulsou os Ixos, por isso eles tinham sido bem recebidos. Os Ixos também eram reis pastores. Então Abraão entra em Canaã, trazido de Ur dos Caldeus. Os caldeus, então, e Abraão são parentes. Abraão é hebreu, Rabiru, descendente de Eber, e vai ser o pai dos semitas. E tem um parentesco, ele sai de Ur dos Caldeus. Por isso eu disse, né? Babilônia, Caldeia e a Pentápole. Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Então não podemos desvincular a Babilônia e a Caldeia de Abraão. E assim não podemos desprender Abraão, desligar Abraão das suas origens, mesmo quando Josué e Moisés, primeiro Moisés, decidem tomar Canaã. Mas estarei com você como estive com meu servo Moisés. Bem, se é do mesmo jeito, vai ser uma merda. Porque Moisés tenta libertar um povo que se rebela toda hora. E ele termina decidindo que vai matar esse povo. Libertou, agora vai matar. Quem vai ficar? Os filhos. Então, de alguma maneira, ele vai cumprir a promessa. Mas não aqueles que ele libertou do Egito. Aquela geração vai morrer toda. Ele vai perambular 40 anos até que a geração morra. E só aí é que os filhos, né, daqueles escravos, ex-escravos, serão, de fato, livres. E a ideia seria: Javé será o Deus dele, não mais El Shaddai. El Shaddai é um Deus pacífico, não serve. Por isso, Moisés abandona El Shaddai e, com Jetro, aprende que deve adorar Javé, que é um Deus guerreiro, belicoso, e os amorreus vivem em paz graças a Javé. Segundo Jetro, conta para Moisés. Javé nos protege e você vai conhecer Javé. Moisés fica 40 anos com Jetro e acontece que depois desses 40 anos, ele aprende tudo sobre Javé. Então, um anjo do Senhor, que é Javé, aparece na sarça ardente a ele. Moisés vê Javé pessoalmente na sarça ardente do Horebe. Então, vai haver semelhanças, mas essas semelhanças não são... Josué também vai ver Javé, vamos ver aqui, vai ter a visão de Javé, não na sarça ardente, como um homem grande, brilhante, perto dele, ele reconhece que é Javé. Então, não é dar, é mandar conquistar, seria o correto. A terra dos pais, não, porque Abraão, Isaac e Jacó nunca foram donos de Canaã, foram peregrinos forasteiros, perambularam por ali. Logo, não é a terra dos pais. É a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus, dos ferezeus, dos filisteus.
Então, dizer terra dos pais é dizer uma tolice. Mas Deus decide dar. Shaddai. Então daria pacificamente. Porque Shaddai é um Deus pacífico. Isso no ano 2000. 500 anos depois, Moisés conhece outro Deus, que aparece a Jacó. Gênesis 28, na escada célebre, onde ele vê um homem que diz: eu sou Javé. Então Jacó, Javé, Javé. Javé aparece a Jacó pela primeira vez na Bíblia. O primeiro a ver Javé é o patriarca Jacó. E ele adora os deuses. Não deixa de adorar o Shaddai, porque assim que o anjo, que Javé desaparece, ele pega uma pedra, derrama óleo e chama de Betel. Betel quer dizer casa de El. Ele tinha acabado de prometer que seria fiel a Javé. Então aqui talvez uma aluna nossa, uma visualizadora, disse assim: é porque é o mesmo Deus com dois nomes. Não é. El é pacífico. El é manso. El é doce. Enquanto que por isso não serve para Moisés. Vai servir para Abraão, para Isaac, para Jacó já é duvidoso. Mas Jacó é um fraco, porque faz tudo errado porque a mãe manda, Rebeca. Vamos continuar. Então, Josué impõe a solidariedade. Disse aos Rubenitas, aos Gaditas, Gade, Ruben, Manassés, lembrem-se do que lhes ordenou Moisés, servo de Javé. Javé, seu Deus, concede repouso a vocês e lhes dá essa terra. Jamais aconteceu. O texto da carta aos Hebreus é dizer que Josué jamais conseguiu repouso. Vamos ver isso no livro dos Juízes. Eles lutam o tempo todo, porque os donos da terra querem retomar o que Josué conquistou. Então, Josué conquista e os donos da terra tentam reconquistar. Vai ser um inferno durante 40 anos, de novo 40 anos. Logo, não será a terra do repouso. Isso vai ficar claro quando a gente pegar a carta aos Hebreus, mostrar a vocês. Aqui não é a hora. Mas fica bem claro, né? Nesse Salmo 95, vai deixar claro que Deus vai dizer que jamais eles entrariam no repouso prometido. Por isso Moisés mandou matá-los. Mandou matá-los, não, os matou. Então Josué manda os filhos de Ruben, Rubenitas, os de Gade, Gaditas, os de Manassés, que eram os principais. Lembrem-se do que lhes ordenou Moisés, servo de Javé. Javé, seu Deus, concede repouso a vocês, já disse, não concedeu. As mulheres, crianças e rebanhos de vocês ficarão na terra que Moisés lhe deu na Transjordânia. Transjordânia. Bom, vamos ver se a gente consegue encontrar a Transjordânia. Vamos. Na atual guerra árabe-israelense, nós vamos ver facilmente a Transjordânia. Jordânia e Transjordânia. Aqui já estamos hoje. Aqui já é hoje. Então nós temos aqui, ó, Líbano, Israel, Síria, Jordânia aqui pequenininho. Jordânia aqui mais claro. Israel. Aqui é a faixa de Gaza e o resto Israel tomou. Então só sobrou a faixa de Gaza e as colinas de Golã, que vai aparecer em outro lugar. Depois, ó, ao redor está as colinas de Golã. Colinas de Golã. Esse pedacinho rosa, o amarelo Israel tomou. Os judeus tomaram, né? O amarelo. Mas a faixa de Gaza está aqui. Faixa de Gaza, e as colinas de Golã estão aqui. Essas eles não conseguiram conquistar. Estão tentando agora. Israel é a parte amarela do mapa. Conquista tudo. Mas, inicialmente, não é assim.
Então, aqui está a Cisjordânia, que ele está falando aí. Essa parte aqui é a Cisjordânia. Então, Josué manda que as mulheres e as crianças fiquem na Cisjordânia, que é um país praticamente desocupado, enquanto ele vai tomar toda a parte amarela, que é, Cisjordânia, está aqui, enquanto ele vai tomar a parte amarela. Cisjordânia aqui está meio rosa, né? E aqui tem um pedacinho meio mais bege. E ele vai conquistar toda essa terra. Então, o objetivo dele é conquistar toda a terra de Canaã. Mas é isso que vai dar essa merda que está acontecendo hoje. Por quê? Os antigos donos da terra não eram nem Abraão, nem Isaac e nem Jacó. Abraão compra apenas 5 km² da terra. Somente. Nada além de que 5 km². Então, dizer que a terra dos pais é uma besteira. Só para quem não tem juízo. Só para os sionistas. Ou para quem acredita neles. Então, vai dar problemas, claro. Vai dar problemas. Vai dar no conflito árabe-israelense que estamos vendo hoje, onde nós temos aqui, a Transjordânia de novo, o Egito, de onde Moisés saiu, portanto, era vizinho, Moisés saiu daqui para aqui, e Josué manda as crianças ficarem na Jordânia ou Transjordânia, tanto faz, enquanto ele conquista toda essa porção de terra que hoje está sendo disputada. O Líbano está aqui em cima, está lutando contra Israel. A Síria está de fora, por enquanto, está quebrada. E aqui nós temos a faixa de Gaza. Aqui está a faixa de Gaza. Mas aqui está melhor. Em outro lugar está melhor. E Líbano, a Síria, a Cisjordânia, a Jordânia. Então é a Cisjordânia. É aqui que ele manda as mulheres ficarem. Deixa as mulheres e as crianças na Cisjordânia. E nós, homens, vamos lutar para conquistar todo o território. Então é um pedaço que ele isola e diz: aqui não tem conflito. Então deixa as mulheres aí, porque Moisés já conquistou. Fica enquanto nós vamos lutar. E ele vai fazer isso. Hoje, a Jordânia está aqui, a Cisjordânia está aqui, são separadas. Mas antes era uma coisa só, chamada Transjordânia. Mas aí a Cisjordânia está aqui. Então, o conflito todo vai ser esse. Egito, Moisés foge do Egito, passa para o Sinai, com os escravos. Aqui, ele não consegue passar para dentro do Canaã, hoje aqui escrito Israel. Tem que matar as pessoas que estão com ele, porque são idólatras. Então, está rodeado de árabes, Arábia Saudita, Líbano, Síria. Então, ele está encalacrado no meio dos inimigos, ainda hoje. Isso é hoje. Guerra de 1967 e 1973. Esse é o resultado. Guerra do Líbano, em 1982. Está aqui. Então você veja. Guerra, guerra e guerra. Eram escravos do Egito, vieram para aqui para ter paz. Isso aqui é em 1982. E essa paz não foi conseguida. Logo, Javé não deu porra nenhuma a ninguém. É o que eu estou tentando dizer a vocês. Então, vamos voltar ao texto. Josué manda que as crianças fiquem aqui na Cisjordânia. As mulheres ficam na Cisjordânia, enquanto ele vai conquistar o país todo. O resto do país. Essa é a missão de Josué. Bom, é claro que não vai dar certo, porque não é a terra dos pais. E essa é a reclamação dos atuais terroristas.
que é quem habitavam lá, né? São aqueles povos que resistem e que não querem ceder de jeito nenhum, porque era deles. Eles moravam lá. Palestina dos palestinos. Bom, vamos continuar. Até onde vai o ímpeto belicoso de Josué. Já vimos que ele recebe de Deus a promessa de proteção. Aqui logo no início, ó. Josué 1, de 1 até 5, e depois, na continuidade, vai de 13 até 18. Então aqui ele pede que deixe as mulheres na Cisjordânia. Já temos lido para vocês. Deixe as mulheres na Cisjordânia enquanto nós vamos conquistar a terra. Lá elas ficaram abrigadas, seguras. E os Rubenitas são mais importantes, filhos de Ruben, os Gaditas, filhos de Gad, e a tribo de Manassés. Então, para que nós tenhamos repouso na terra que Deus prometeu a Moisés. E a vocês, Javé, o Deus que vocês adoram, nunca adoraram Deus, sempre foram idólatras, viu? Lhes dá essa terra, não dá nada. Todos os homens de guerra atravessam o Jordão bem armados. Então não é dada. Vão armados, né, prontos para a guerra. Isso é dar? Não. Isso é conquistar, tomar pela força. Atravessarão o Jordão, pronto, bem armados. Atravessou o Jordão, está em Canaã. Então, armem-se, preparem-se, tomem coragem, porque a luta vai ser grande. Até que Javé conceda descanso a todos vocês. Javé, seu Deus, lhe dará como posse a terra que ele prometeu. Dar. Vou enfatizar sempre isso. Então vocês podem voltar para a terra que lhes pertence. Mas como lhes pertence? Abraão, Isaque e Jacó tiveram 5 quilômetros quadrados de terra em Canaã. 5 quilômetros quadrados. Equivale ao bairro em que eu moro. Nós estamos na Baixada Fluminense, aqui em Duque de Caxias. É imensa. Então, o bairro que eu moro, né, só aqui em Duque de Caxias, é uma pequena porção. Então, Abraão só tem 5 km quadrados, onde ele tem a Gruta de Maquela e um poço que ele faz. Mas, aqui diz que eles vão repousar. Vou dar repouso a vocês. Vamos questionar esse repouso. A carta aos Hebreus diz claramente: se Josué tivesse concedido o repouso prometido, então Davi não diria, 1000 anos depois, 40 anos desgostou-me aquela geração. Salmo 95. Por isso eu jurei na minha cólera, jamais entrarão no repouso prometido. Ali está o resultado, ó. Jamais, jamais. Até hoje lutam. Ó, quando foi que Javé disse isso a Abraão? Ano 2000. Repetiu a Isaque e a Jacó. Quer dizer, quem disse foi a Abraão foi Shaddai. O nome Javé ali está errado, não existia Javé. 500 anos de Abraão até Javé. Então, a história de Jacó também está errada, porque Jacó ainda não é Moisés. Moisés é 1350. Então, de Abraão, Isaque e Jacó para Moisés vão passar 500 anos. Jamais possuirão a terra que eu lhes disse. Deus revoga a promessa. 40 anos desgostou naquela geração. Durante os 40 anos de Moisés e durante os 40 anos de Josué. Nem Moisés, nem Josué consideram repouso, diz o autor da carta aos Hebreus.
Só Jesus é que daria isso. Mas eles não aceitam, eles recusam. Então, por isso jurei na minha cólera: jamais entrarão no repouso prometido. O texto diz que foi prometido. A quem? Abraão, Isaac e Jacó. Por quem? Por El Shaddai. Tirem Javé da história, tá? Alguém acrescentou isso aí. Mas é um monstro dizer Javé Elohim, porque Elohim faz o Gênesis 1. E Javé, o Javé, faz Gênesis 2. Leiam as duas narrativas, vocês vão ver que uma não bate com a outra. Javé faz o homem do primeiro dia da criação, da sua criação. E é o homem sozinho. Da sua costela tem uma mulher. Shaddai, que é o mesmo Elion, El, faz o homem no sexto dia da criação. Então, Gênesis 1, o homem é feito por Elion, El Shaddai, Elohim, tanto faz, no sexto dia. E em Gênesis 2, já faz o homem. Quando faz junto. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer que Deus é macho e fêmea. A nossa imagem e a nossa semelhança. Que ele reine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os abismos, e sobre as feras que povoam a terra. Isso Shaddai promete em Gênesis, promete ao ser humano, ao homem que ele criou, que é Jesus. Jesus, portanto, era hermafrodita. Não há como sair daí. Chora muitas vezes, jamais ri. Mostra-se feminino, doce, meigo, pacífico. Outras horas é bravo, expulsa do templo, dá um pé na bunda deles, derruba tudo o que eles fazem, derruba as mesas dos cambistas, as moedas, espalha tudo, solta os animais e diz: a minha casa deverá ser chamada casa de oração. Vós a transformaste em um covil de ladrões. Então, não deu certo. O que Josué queria era fazer da terra prometida isto aqui. Não consegue. Sabe por que não consegue? Vamos provar vocês. No livro dos Juízes tem a prova evidente que não conseguiu. Vou pegar outra Bíblia aqui e mostrar a vocês. Juízes é depois de Josué. Tá? Juízes é depois de Josué. Então vamos lá. Vamos provar aqui. Ali vocês viram no mapa, Dan tem 2 porções de terra. Aqui vamos provar que Dan não tem nenhum. Está separado. Livro dos Juízes. Está marcado. Os danitas procuram uma terra. Os danitas à procura de um território. Ó. Os danitas à procura de um território. Ó, vocês estão procurando um território no livro dos Juízes. Juízes é depois de Josué. Então, vou ler. Naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos danitas procurava um território de estabelecer-se, pois não lhes tinha tocado nenhuma herança no meio da tribo de Israel. Logo o mapa é falso, ou é apenas idealizado. Os danitas enviaram 5 homens da sua tribo para explorar o país. Chegaram até a casa de um homem chamado Mica. Lá encontraram um ídolo. Tiraram o ídolo e perceberam que perto da casa de Mica ficava uma cidade muito bonita e muito bela. Vou ler o texto. Acamparam fizeram acampamento em Cariat e Jearim. Daí passaram o monte de Efraim, chegaram à casa de Mica. É um chefe tribal.
Os 5 homens que tinham ido explorar a terra de Laís, Laís é a cidade que eles querem. Ou seja, encontraram a cidade que eles querem. Não é lá em Canaã. Não tem aquelas 2 porções. Então, 600 homens danitas, armados para a guerra, estavam às portas de Laís. Danitas levaram, pois, consigo todos os objetos que tinham tirado de Mica, ou seja, é um chefe tribal, 600 homens de guerra, ele não resiste, e lançaram-se sobre Laís, sobre aquele povo tranquilo e seguro. Passaram todos a fio de espada, atearam fogo à cidade, que não receberam nem ajuda, porque estava muito longe de Sidônia, ou seja, era colônia da Fenícia. E não mantinha relações com ninguém, pois estava situada no vale de Bet-Rehob. Depois, reedificaram a cidade, destruíram parte dela, conquistaram, reedificaram. E a chamaram Dan, que era o nome do chefe da tribo de onde descendiam. Dan, que está naquele mapa, idealizado ou falso. Então eles destroem Laís, conquistam, incendeiam a parte, depois reconstroem. Assim, os danitas tomaram conta do país. Do país, aqui é uma tremenda mentira, né? Laís não é um país. Desculpa, tomaram conta de Laís. Eu disse país não. Tomaram conta da cidade de Laís. Pronto. Então, prova-se assim, livro dos Juízes. Aqui, ó. Faço mais vocês bem. Livro dos Juízes, que é posterior a Josué. Os danitas não têm território. Vão procurar um território porque não tem. Tá aqui, ó. Os danitas saem à procura de um território. Capítulo 18. Capítulo 18 do livro dos Juízes. Os danitas à procura de um território. Logo, aquele mapa é falso. Acabamos de falar. Ficaram com a cidade de Laís, depredaram ela, inicialmente, depois reconstruíram, ficaram com ela. Juízes é depois de Josué. Logo, como diz a carta aos Hebreus, Josué não deu repouso. Não deu porque Deus não quis. E por que Deus não quis? Porque disse, esse povo tem o coração transviado. Essa gente não conheceu os meus caminhos, as minhas leis. Portanto, jurei na minha cólera, jamais entrarão no repouso prometido. Está aqui a prova. Jamais. Então, não vão ganhar. Essa guerra não vão ganhar. Está aqui, ó. Busca da paz na Palestina. Isso está acontecendo hoje. Faixa de Gaza está aqui, ó. E as colinas de Golã. Tem faixa de Gaza, Israel. Então, a faixa de Gaza está aqui espremidinha entre Israel e o Egito. Tem acesso ao mar. Aqui é a Jordânia. Aqui é a Cisjordânia. Aqui amarelo Israel. Aqui nós temos o Líbano, que é muçulmano. Aqui nós temos Israel, Síria. E aqui as colinas de Golã. Então, aqui de novo, faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano. Então, isso é hoje. Jamais entrarão no repouso prometido. Isso aqui é 1986. Estão tentando até hoje. Então Josué não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque Deus revogou a promessa. Revogou a promessa. Portanto, se revogou, jurei na minha cólera, jamais entrarão no repouso prometido. Disse só Josué no ano 1230.
E até hoje eles tentam, não vão conseguir. Até o próximo.